Galerinha, galerinha, galerinha! Eita, eita, eita! Ó, depois de uma aula dessa maravilhosa do nosso querido professor Assis, rapaz, não é brincadeira não. Energia a todo vapor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quintou, gente, quintou. Vamos que vamos com energia. Hoje tem ferramenta e novidades no segundo horário. Então é para poder vocês no segundo horário segurar ali, vamos fazer, porque hoje fala sobre um tema especial, gente. Olha só o tema que fala hoje. Olha só aí, minha diretora e minha coordenadora ao mesmo tempo, ela vai colocar aí, ó, a voz interior, autocontrole, o que impulsiona. Por isso que hoje o negócio é diferente, minha diretora. Não é brincadeira não. Só quem tá aí com a gente, quem é? Prata do Piauí, Buriti dos Lopes, Manuel Mídio aí colocou o bom dia, né? Curral Novo, Juazeiro do Piauí. Quem mais, minha diretora? Quem mais? Deixa eu ver. Quem mais? Porto dando bom dia aí, minha diretora. Aí, ó. Porto. Porto. Quem mais? Danusa tá aí também? Danusa tá aí, linkadinha aí do negócio, aí. Quem mais? Juazeiro do Piauí. Manuel Emílio, já falei, bom dia, né? E tem ali também uns nomezinhos, né? Tem a Fátima que tá também, não tem a Fátima? Tem Prata do Piauí, que a gente falou, e a Laiane da Seduc. E aí, também tá junto aí? Tamo juntos, vamos que vamos. Quem mais? Só? São Miguel da Baixa Grande. Olha, Cristiane também. O ETEP aí, o ETEP não é isso? O ETEP, a Buriti dos Lopes, ó. Que a gente não falou. Tá vendo aí? Pai, a turma Juazeiro do Piauí. Turma forte, Então vamos que vamos. Queridos, para falar sobre autocontrole, para falar sobre este tema, intercalando com a ética organizacional e profissional, ou seja, se eu tenho aí essa conexão entre esses dois construtos, eu tenho que entender um pouquinho sobre a dinâmica em relação a isso. A questão comportamental ela é muito importante, tá? Isso, vai colocando aí quem são os alunos aí, professora Remédios. Show de bola, pessoal de Porto aí, colocando aí, ó. Pode colocar, hein? Curral Novo também pode colocar quem são os alunos. Todos os polos aí coloquem quem é o professor mediador e quem são os polos, quem são os alunos que estão nos polos também, tá? Porque a ideia, gente, é você fazer esse cruzamento do comportamento com o autocontrole, com o trabalho, em relação à sua perspectiva de propósito, de missão, a sua razão de ser como profissional, né? O que você vai contribuir para o mundo, para este planeta. E é claro, se você vai contribuir fora ou dentro da organização, mas como um profissional, tá? Então, mantendo esta situação, o que a gente faz? A gente tenta avançar em algumas questões. Primeiro, olha só o que a gente vai discorrer aí sobre o roteiro, roteirozinho nosso. O nosso roteiro ele vai buscar levantar este propósito através do mapeamento e o entendimento do que é que você sabe acerca do seu propósito, qual é a sua voz interior. Como é que você trabalha o seu autocontrole? Quer seja intelectual, emocional, espiritual, físico. O que é que te impulsiona você ter escolhido trabalhar numa área de recursos humanos, como técnico em recursos humanos? Aí a gente vem com algumas ferramentazinhas que trabalham essa perspectiva de saber o mapeamento da minha personalidade, para que eu possa ter o autodomínio. É por isso que no segundo horário, meus queridos, nós vamos ter as atividades que é diferente, é uma ferramentazinha para utilizar com vocês, mapear com vocês, hein? Quero vocês todos atentos, isso. E o pessoal do YouTube também, Fátima Campila aí já dando o ar da graça com o seu bom dia. Aí, ó. Hã? Quem é? Fernandão Galvão também tá aí. Rapaz, não tô acreditando nisso não, é mesmo? Danusa também tá aí, rapaz, mas a Danusa foi 9h48, né? E o Fernandão, 9h37, Ia ter participação? Ah, tá.
apresentação e tal. Aí eles entraram e tal. Mas eu tenho a impressão que ele só tá dando usinha. O Fernandão já foi embora, né? Mas vamos ver se eles estão aí. Se eles estiverem, eles colocam novamente, né? Vamos ver, mas está registrado na aula, minha diretora. Está registrado. Vamos que vamos? Então, o seguinte. Sabendo do que a gente sempre discute sobre equidade, a primeira situação é que se eu não tenho esse propósito e isso não me fala como uma voz interior, gente, eu tenho que entender que a equidade ela é um comportamento, ela parte da sua postura com relação às pessoas. A questão do esforço exercido, a questão dos resultados produzidos, da tua autopercepção, da percepção que você tem dos outros, se você distorce ou não, a escolha é sua, mas você tem umas referências. E as referências a gente sabe que existem dentro das organizações ou fora delas. Então, essa perspectiva de entender qual é a motivação, por exemplo, dos funcionários, ela vai ser contínua, gente. Ela vai ser ad infinito, ad eterno. Então, veja, o contexto hoje é de automotivação. A automotivação em saber qual é a tua intensidade de vontade de estar realizando um propósito dentro da tua profissão. Qual é a direção que você está, se ela está certa ou não, o que que te impulsiona e quais são, por exemplo, os comportamentos essenciais para a tua melhoria de desempenho individual. Então, o que você já começa a entender é que qual é o teu autocomprometimento, por exemplo, futuramente, que você já está se visualizando, você já começa a entender se você, por exemplo, agora como estudante, como aluno, você tem um comprometimento afetivo com esta profissão? Você tem um comprometimento instrumental com esta profissão? Ou você tem um normativo com esta profissão? E aí? Qual desses você tem? Porque esses construtos a gente já falou muito, já debatemos muito. Eu vou reforçar durante a aula e vou fazer com que você entenda o seguinte, mas isso tudo tem que estar encaixado nas velhas necessidades da pirâmide de Maslow, a hierarquia que ele levantou em relação a essa necessidade. Todavia, entenda que quando eu vou buscar o envolvimento dos colaboradores, dos profissionais, eu preciso ter programas que sejam adequados para isso. Eu preciso ter programas que estão ali mirando o coletivo, o processo decisório coletivo. A democracia ela vai existir numa perspectiva de contribuição, mas principalmente de dar poder às pessoas. A autonomia, ela dá o poder de responsabilidade e ela traz o comprometimento, ou seja, isso já envolve uma capacidade de controle e autocontrole. Todavia, entenda que a participação também é um fator motivacional, os ciclos de qualidade contínua e a aplicação dessa qualidade também. Saiba que quando eu avanço numa perspectiva de analisar trabalho versus autonomia, eu já trago uma perspectiva de justiça organizacional, porque eu valorizo aquele profissional. As metas, os feedbacks que são feitos, estabelecidos, eles são para que eu possa desenvolver esta tão sonhada autonomia. Autonomia quer dizer saber fazer o que eu quiser? Não. É você saber fazer e tomar decisões para que você possa se comprometer mais. Numa estrutura, por exemplo, motivacional, eu tenho alguns fatores que são transcendentes. E esses fatores transcendentes, ele vem no teu comportamento, na construção deste teu comportamento para que você consolide a tua voz interior, o teu propósito, universalizando e principalmente tendo benevolência com relação às pessoas, sabendo que você vai ter diferenças entre as pessoas e que você vai estar constantemente no processo de abertura para a mudança. Essa abertura para a mudança, gente, é aquela adaptaçãozinha que a gente falou, capacidade de se adaptar. É claro que à medida que você vai
executando atividades no ambiente de trabalho, você vai ter que se encaixar em alguns padrões, conservando a conformidade, trabalhando a tradição que aquela empresa está querendo passar na sua cultura organizacional, assim como a segurança. Todavia, entenda que há um limite, e este limite ele é feito através de um processo de autopromoção, mas promoção por meio do quê? De uma forma de realização, de uma forma de estar buscando o poder por meio da forma mais equilibrada, que é tentar a participação consultiva das pessoas. Então é a partir desse momento que você mapeia o comprometimento do funcionário, do colaborador, tendo em vista que este comprometimento ele vai ter um envolvimento emocional, que a gente já falou, do comprometimento, por exemplo, afetivo, mas ele vai ter também, na sua leitura, o racional, que entra muito no comprometimento instrumental e normativo. Razão. E esta razão, ela é impulsionada por situações que são de valorização daquele profissional que ele é assíduo. Ele tem um senso diferente, gente. E quais são as características? Segundo algumas empresas, elas reforçam que o colaborador, o profissional, que é mesmo sendo empregado, ele pensa como patrão, ele começa a exalar mais comprometimento. Que o desempenho dele e tem um histórico confiável, também vai mostrar por meio das suas tarefas, que são conscientes, tá? E que são frequentemente geradas por meio de tarefas honestas, transparentes, que geram resultados positivos para a organização. Isso tudo é característica daquele colaborador que é mais envolvido com a organização, que tem um propósito dentro da organização. Todavia, você já sabe disso, que a qualidade, por exemplo, de pessoas que entregam trabalhos que surpreendem, que encantam, ou seja, que estão acima da média, eles não são medíocres. Eles estão acima da média. Então, saiba o seguinte: eu tenho pessoas que são colaboradores comprometidos e que não passam a experiência de se deixar levar por situações negativas enquanto trabalham. Aquele realmente que está comprometido, ele sabe o que precisa fazer, porque ele sabe aonde ele quer atingir. Ele tem a compreensão clara, meus queridos, da visão da empresa, ou seja, de projeção do futuro. Ele sabe aonde ele pode avançar e ele envolvido, por exemplo, emocionalmente, ele tem um comprometimento afetivo. Isso vai ratificar algumas situações. Por quê? Porque, por exemplo, existe uma teoria que é relevante, que é do Grady Dessler. Ele coloca a situação da relação de troca e essa relação de troca em relação à competência da empresa e à competência do próprio colaborador. Isso, de uma certa forma, meus queridos, traz uma trajetória que é de um comprometimento instrumental, ou seja, relação de custo-benefício. Ele destaca que a chave do comprometimento, ele vem com algumas categorias, ele elenca 8 categorias aí, que eu tenho que ter um alinhamento desde os valores aos diálogos, à mão dupla, ou ver aquela questão do custo-benefício, eu faço uma coisa e recebo outra em troca, da comunhão, da mediação, do transcendente em relação aos níveis hierárquicos, da contratação baseada no valor único do profissional, do que a empresa gera de segurança, de recompensas extrínsecas, palpáveis e da autorrealização daquele profissional.
profissional. Então, isso fomenta algumas ferramentas que são enfatizadas como a MARS. A MARS, que é uma nomenclatura em inglês, que ela fala da motivação, da capacidade, da percepção e dos fatores situacionais que precisam ser levantados e mensurados nesse alinhamento e busca por um maior comprometimento dos profissionais que estão dentro da organização. Então, o que é que essa voz interior fala? Essa pessoa está lá por uma missão pessoal? Ela está lá apenas para poder receber o salário no final do mês? Ela traz uma outra situação para a realização do trabalho dela? Porque o MARS, ele vai envolver o comportamento, e comportamento tem tudo a ver com o autocontrole. O behaviorismo, por exemplo, que é uma linha de pesquisa da psicologia, meus queridos, trabalha esse fechamento de comportamentos. Então ele trabalha na perspectiva de alinhar principalmente a motivação e as suas habilidades e trabalhar este comportamento como um resultado. O professor está em inglês, pois é, e em inglês você vai ver que nós temos os valores, a personalidade, a percepção, as emoções, as atitudes e o estresse sendo mapeado pelo behaviorismo. Então, verifique o seguinte, que as tuas percepções, elas avançam num comprometimento. Por que que eu tenho que ter esta voz interior, este mapeamento do meu propósito? Para que eu possa ter mais comprometimento com a minha causa. Para que eu possa ter, principalmente, um envolvimento desses que ainda estão descomprometidos com esta causa. Então, o comprometimento, ele é uma linha tênue que reforça a ética organizacional e a ética profissional, meus queridos. Veja só aí o fator que diferencia, tá? Que diferencia esta temática de comprometimento. Ele vem da voz interior, do propósito que cada profissional tem dentro da organização. Pode ser fora da organização também, professor? Pode. Pode ser fora da organização. Agora, perceba o seguinte. Perceba que o comprometimento, por exemplo, organizacional, ele traz a variável afetiva, instrumental, normativa, que a gente já colocou, mas reforça também o sociológico e o afiliativo. Opa! Sociológico em relação à questão social, como ser gregário, afiliativo em relação a quem deu a mão para você, por exemplo, durante esse processo. Um modelo tridimensional mais estudado é o afetivo, o instrumental e o normativo. E estes comprometimentos, se você for avaliar de uma perspectiva global, eles são todos reforçados com base nesta voz interior, neste processo de autocontrole. Agora, como é que eu vou mapear o autocontrole? Calma aí, que a gente vai já chegar no autocontrole. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, como é que a corporação, ela vai buscar o comprometimento por meio de que ações? Nas organizações. Por vários países a gente vê modelos diferenciados, onde se mapeiam, principalmente, por exemplo, na Ásia. Nós temos o Japão, a China, nós temos a Coreia do Sul. Na Europa, a gente tem a França, a Itália, a Holanda, como os níveis de mapeamento, de comprometimento baixo. Então, você tem aqui pessoas com um nível baixo de comprometimento e pessoas com um nível alto de comprometimento na Ásia. Então, qual a explicação para isso tudo? Alguns estudos mostram que a questão cultural também ela é preponderante. O comprometimento, gente, ele vem com a sequência conectadas à capacitação, a conhecimento, a colaboração, a conteúdo, a competência e a crescimento sustentável, ou seja, um contexto geral desses fatores. E isso como política de gestão com pessoas buscando a melhoria desses recursos humanos. Ou seja, essa política é uma política interna. Mas a popularidade da nomenclatura de comprometimento, ela quanto mais é trabalhada, ela diminui a rotatividade. Ela traz mais justiça social e uma compreensão por parte
das duas partes, da empresa com relação ao colaborador e do colaborador com relação à empresa. Se eu tiver, por exemplo, transparência, aí a minha postura ética, ela vai interferir, por exemplo, na motivação, que vai gerar o quê? Se eu tenho automotivação para permanecer trabalhando naquele ambiente de trabalho, naquela organização, eu vou ter mais comprometimento e engajamento. E o engajamento, ele vem com uma parte, como se fosse uma gemazinha de ovo, ó. Tá vendo aí? Pois é. Veja só como é que tá aí, ó. O engajamento, ele vem aqui com uma clara, não é? O comprometimento e o envolvimento, ó, eu tenho de uma forma mais profunda. Na segunda camada é que eu tenho o comprometimento e na terceira camada é que eu tenho o engajamento. Então, o que é mais profundo? É o envolvimento. Você vai comprometer as pessoas para chegar no envolvimento. O engajamento está ali ainda superficial. Todavia, eu tenho que mapear os meus impulsos e necessidades. Aí é que eu vou chegando pertinho da voz interior. Aí é que eu vou entendendo um pouquinho sobre esses impulsos, inatos principalmente. Como é que ele faz, como é que eu faço para ativar estes chamados até mesmo de gatilhos, meus queridos. Gatilhos mentais. Olha só que maravilha, a inteligência emocional chegando aí, porque eu tenho que mapear tudo isso que envolve o fisiológico e o psicológico. Eu tenho que estar em prontidão, a minha competência, ela vai me dar status e vice-versa. O status vai também me impulsionar a ter mais competência. Todavia, quando eu entro nesse fator psicológico, Las Casas ele já até coloca. Tá, se eu vou lidar, por exemplo, com o comportamento do consumidor, especificamente, este profissional, tendo ética organizacional e profissional, ele vai ter que seguir um roteirozinho, que é mais ou menos o mesmo roteiro do comportamento do consumidor interno, do cliente interno, do colaborador. Essa é uma nomenclatura que a gente sempre reforça. O fator motivacional, onde vai trazer o motivo para a ação, os impulsos e o desejo, ele está ali sendo mapeado constantemente, assim como o cognitivo, a capacidade de entendimento e de aprender e aplicar simultaneamente. Mas para isso, eu entro com um levantamento e um reconhecimento por parte das necessidades que não são satisfeitas. Isso é aplicado para os consumidores das organizações, buscando alternativas para reduzir, por exemplo, as tensões, avaliar o que acontece durante a execução dessas atividades que geram tensão, aplicar a ação tomando por conta o que? A compra. Então ele vai ser motivado porque ele sabe que a empresa está ali proporcionando um bem ou um serviço de alta performance, e esta alta performance, ela vem com perspectivas de aumentar o meu consumo. Então, isso é uma correlação mercadológica, gente. Eu coloquei a questão do consumidor porque as empresas, elas, através da sua ética organizacional e profissional, elas podem aumentar o comportamento do consumidor de forma positiva para que ele compre mais. Mas quando eu volto para o meu cliente interno, por exemplo, para o meu profissional, as necessidades que vão ser mapeadas, elas sempre vão estar envolvendo emoções. Sempre. E aí eu tenho que saber que, neste contexto, eu tenho outros colegas comigo. Eu tenho que compreender as situações dos outros colegas também. As deficiências e os desequilíbrios vão sempre existir. O que eles vão precisar ser mapeados? Por meio de instrumentos como a análise SWOT, que vocês já estão cansados de saber que a análise SWOT é a nomenclatura em inglês que reforça os levantamentos de pontos fortes e fracos internos dentro da organização, pontos fortes e fracos na organização, mas também dos profissionais. Então, eu verifico isso em uma leitura profissional e organizacional. E eu faço a mesma coisa externamente. Levanto as ameaças e as oportunidades. Todavia, sei que dentro da organização eu vou ter alguns colaboradores peculiares, diferentes, né? E aí, eu estou vendo a rapaziadazinha aí colocando,
lá de São Julião, né? Que perguntou que data encerra a aula desta disciplina. Na próxima semana, meus queridos. Na próxima semana, né? Por que é que vocês estão tão ansiosos, né, minha diretora? Porque estão querendo que finalize logo a disciplina. Como é que pode um negócio desse, né? Impressionante, ó. Pois é, brincadeira, ó. São Julião tá querendo acabar logo com a disciplina. Eita, gente. É porque as outras disciplinas novas já começaram, né, gente? E vocês já estão aí ansiosos pelas outras disciplinas. Pois é. Mas nós vamos fechar essa nossa disciplina com alguma coisinha mais profunda, certo? É começar de hoje. Hoje tem uma ferramenta profunda para vocês realizarem no final da aula, tá? Não sai daí, pessoal de São Julião que está ansioso pela data de encerramento da disciplina. Eita, eita, eita. Voltando para os nossos slides. Olha só, nosso materialzinho. Tá, se eu vou falar do mapeamento do controle, do autocontrole, eu tenho que saber o seguinte. Eu tenho situações diferentes, necessidades diferentes de profissionais dentro da empresa. Quem faz isso? Quem mapeia isso? Você, meu querido técnico em recursos humanos, é você que faz isso. Porque você vai ter, por exemplo, o Miguel, que está buscando um significado para a vida dele. Ter um ambiente de trabalho onde ele possa realizar um trabalho de qualidade, porque é importante também para ele ser recompensado de forma personalizada, individualmente, falar o nome dele, Miguel, você fez isso, isso, isso. Aí o que acontece com ele, ó? Ele está aqui sem expressão, aí ele faz isso aqui, ó. Dá aquele sorriso, rapaz, aquele sorriso, né? Onde o sorrisozinho, ó, eita, que a boca foi grande aí, professor, que o senhor fez aí, o sorriso dele aí, né? Brincadeira, porque se eu tenho aqui a Siena, que está buscando fazer uma diferença dentro da organização, tem uma necessidade diferente. Ela quer o quê? Que o seu trabalho tenha um impacto na comunidade em que ela vive. Opa! Aí você vai ter que direcionar ela para ações também, ó. Ela dá já outro sorrisozinho também que ficou meio tortinho, mas é esse sorriso que vai ficar. Um sorriso meio assim, né? Vai fazer a minha ação e eu vou fazer. Ela pode ser colocada, por exemplo, num projeto de responsabilidade social, e aí ela tem a sua voz interior sendo trabalhada, tá vendo? Aí eu tenho, ó, o Rick, que precisa o quê? Se sentir valorizado. E ele precisa de feedback. Ele precisa ter feedback que seja construtivo e que ele possa mapear os pontos de melhoria dele, para ficar satisfeito com o trabalho. Aí eu vou conseguir arrancar, por exemplo, um sorrisozinho dele aqui, entendeu? Assim que eu vou também arrancar um sorriso dela, de quem? Da Fará. O que ela quer? Ela quer se conectar, ela quer valorizar as suas fontes com os colegas, ela quer fazer parte dos grupos, ela quer estar lá, juntinho. O sorriso da Fará ficou meio estranho, mas vou colocar outro, vou fazer um melhor. Fazer o melhor. É para fazer o melhor, professor. Não é para fazer um pior. Não é para fazer um pior, não. Então, faça um melhor, porque se ela se conectar, ela vai ter um sorriso de ponta a ponta. Professor, mas tá sem os dentinhos, tá sem... Não, mas aí os dentinhos a gente faz da outra vez, tá? A gente deixa sem os dentes, porque ela tá rindo e ela tá muito feliz. Ela riu tanto que tá sem mostrar os dentinhos dela. Resultado, o que eu tô colocando para vocês? Todos os colaboradores, ó, com necessidades diferentes, meus queridos. Com necessidades diferentes. Então, vejam, é importante que você, do Recursos Humanos, já saiba mapear essas diferenças. Já saiba aí ampliar a tua capacidade de ter esse discernimento em relação a mapear essa intensidade das emoções e começar a mapear o autoconceito de cada indivíduo para chegar aonde? No autocontrole. Nosso temazinho da aula de hoje. Opa, este autocontrole, eu tenho que estar ali suprindo as minhas emoções, mapeando os meus impulsos, resultando em querer saber quais são as necessidades mais fortes e fracas, em entender um pouquinho mais sobre as diferenças de cada um, em ampliar a tua capacidade de mapear isso constantemente e reeditar estes modelos mentais existentes dentro da organização. Agora,
Por exemplo, estudos da Universidade de Michigan. O que eles trabalham em relação a isso? Primeiro, reforçam o grande impacto que é a orientação para o empregado. Dá ênfase nas relações interpessoais. Isso vocês já sabem, porque vocês sabem muito bem que as relações interpessoais é a inteligência social. É a inteligência que está voltada para as pessoas. Para você entender um pouquinho mais as pessoas e o interesse pessoal numa numa perspectiva de intra. E essa intra é o quê? É a inteligência intrapessoal. Essa necessidade de aceitação das diferenças individuais traz a disseminação do que a gente sempre conversa com vocês com relação à gestão ou líder inclusivo, que trabalha a diversidade dentro da organização. A orientação para a produção, nos aspectos mais técnicos, vem com alguns mecanismos, como por exemplo, eu preciso desenvolver o mentoring. O mentoring, ele é um mecanismo, um processo contínuo de pessoas ajudando pessoas a entender qual é a sua voz interior, qual as formas que eles podem ampliar nos seus altos conceitos, o seu autocontrole. Opa! Então, as experiências sociais que eu tenho, as experiências que nós temos com outras pessoas, a socialização, traz o mapeamento das forças voltadas para o objetivo de cada um, ou seja, mapeia as necessidades. A teoria, por exemplo, de Maslow, que a gente já falou várias e várias vezes, ela é o pontapé inicial, porque ela trabalha as necessidades básicas. E dentro delas eu vou ter cada uma específica. Opa, eu tendo cada uma específica, eu posso mapear como é que essa pessoa tem um autoconceito sobre ela, como é que ela tem e desenvolve a autoestima dela e a autoimagem dela. 3 fatores diferentes. Num autoconceito, eu enfoco a categoria, por exemplo, de mapear através de entrevistas com psicólogos e fazendo a comparação entre as categorias, eu começo a mapear com esses profissionais da psicologia o relacionamento, a afetividade e a cognição de cada colaborador. Eita, professor, mas isso leva tempo. Leva tempo. Agora, o tempo tem que ser gerido de uma forma produtiva. Porque eu vou mapear no relacionamento toda a conexão do bem-estar, das percepções, do alto valor e do controle em relação a cada um, no mapeamento das suas emoções durante as suas rotinas administrativas, durante as suas rotinas diárias de trabalho. Quando eu vou para a autoestima, o levantamento comportamental essa pessoa gosta de si mesma? Ela valoriza, ela tem um alto valor, ela tem uma autocrítica, ela sabe se criticar, ela sabe se perdoar, ela sabe pedir desculpa. Qual é o comportamento dela em relação a isso? Quando eu avanço na autoimagem, é saber o seguinte: a minha aparência, eu gosto dela? Eu sou reconhecido como uma pessoa vingativa, orgulhosa, bondosa? Como é que eu sou reconhecido? Esta situação faz com que eu comece a perceber se eu tenho fatores que reforçam, por exemplo, pontos de melhoria, como vaidade, como narcisismo, como egoísmo. Tá? Isso tudo num processo de aceitação contínua. No entanto, entendam. E o Maslow? Onde é que ele chega aí na história? Bem, lá na década de 40, este cientista, ele, no fator comportamental, levanta a hipótese de que, por exemplo, até dentro das organizações, eu não posso deixar de faltar água para os colaboradores beberem, por exemplo. Eu não posso deixar de ter um espaço para que eles se alimentem, para que eles descansem. Eu não posso deixar de fornecer uma segurança para estes colaboradores trabalharem de forma tranquila. E segurança não vai ser só a segurança física, mas a segurança mental também. O permanecer e o estar atento à integração constante entre as pessoas. O trabalho desse pertencimento, ele é contínuo, gente. O reforço é contínuo, porque ele faz isso e mostra isso na sua pirâmide. Olha só o que ele avança aqui. A autorrealização é você com você mesmo.
você conseguiu chegar aonde você queria. E aí eu tenho um propósito a atingir, eu posso construir outro propósito através de um novo sonho. Mas na base você vê aqui, ó, o cuidado com a saúde física, mental, intelectual, emocional, espiritual, não é? Ou seja, isso para que eu tenha um trabalho e este trabalho me gere segurança para que eu possa também gerar segurança para a família e assim sucessivamente. Ser representado na sociedade por meio de grupos, estando em grupos, participando desses grupos e as suas necessidades, reforçando o teu empoderamento. É aí que vem todo o fundamento do nosso querido Maslow. Porque na estima, a autorrealização vai trazer, através do respeito por outras pessoas, o que você conseguiu atingir na sua trajetória profissional. E isso repercute muito no teu legado de ética profissional. A tua autorrealização, acerca do que você tem de potencial e você conseguiu atingir, vai ratificar isso. Vai mostrar que você é uma pessoa que conseguiu e chegou aonde queria. Chegou aonde você queria materialmente, espiritualmente, emocionalmente ou intelectualmente. Todavia, isso depende também muito de você, do seu processo de se entender e ter, por meio, por exemplo, de um acompanhamento comportamental e saber até onde a tua autoestima ela é atingida pelas pessoas que falam a seu respeito. Aí eu coloco para você, pedir para minha querida diretora compartilhar a tela. Até onde, gente, todo mundo no processo de autoestima e baixa autoestima tem algum impacto com relação ao que escuta das pessoas, certo? Então vamos lá. Pode ser amigo, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser quem for. Ninguém tem direito, presta atenção, ninguém tem direito de deixar lixo na sua cabecinha, certo? Ninguém tem direito. Então, tá com lixo na cabeça que ficou de algumas pessoas que falaram para você alguma coisa que você não concorda e que você, né, e que isso te deixa mal. Existe uma prerrogativa dentro da questão comportamental que é o seguinte: o lixo que as pessoas falam para você, e aí quando eu coloco lixo, é quando a pessoa ela te agride, né? Ela te chama de palavras de baixo calão, ela te menospreza, ela tenta te provocar para te tirar do equilíbrio emocional, tá? Ela debocha com você, ou seja, te traz em situações de negatividade e que isso pode ficar no teu inconsciente, no chamado registro automático de memória, certo? Esse registro automático de memória, ele vai estar registrando lá. Você não vai dizer assim, poxa, eu vou querer parar de pensar nisso. Não, você, pelo contrário, você vai buscar preencher esse registro automático de memória de memórias boas, positivas. Porque senão você vai ficar refém dessas pessoas que falaram para você essas coisas. E isso vai afetar a sua autoestima, tá? Então, por exemplo, você chega em casa, já experimentou chegar em casa e pegar, né? Com certeza a sua casa tem um lixinho, né? E você pegar a tua cabeça e enfiar a tua cabeça no lixo. Já experimentou fazer isso? Claro que não, né? Pois pronto, quando você fica pensando nessas coisas que as pessoas falam para você de forma negativa, que isso interfere na sua autoestima, você está fazendo isso. É como se você pegasse a sua cabeça e enfiasse a sua cabeça numa lata de lixo. E aí ela acaba com a sua autoestima. Certo? Então não faça isso não. Vai pensando em colocar a cabecinha lá. Opa. Pergunta o seguinte. Usa 3 palavrinhas. Usa 3 palavrinhas como se fosse um mantra. Tá? Mas na verdade é uma técnica científica passada pelo professor
doutor da área comportamental, um psiquiatra chamado Augusto Cury. Augusto Cury, ele reforça o seguinte: veio o pensamento, imediatamente faz o seguinte: duvida, critica e decide se você quer realmente continuar pensando nisso ou não. Se aquela situação merece você ficar pensando naquilo ou não. Agora, isso é um exercício contínuo, né? Você duvidar quer dizer o seguinte: por que é que eu estou pensando nisso? Critica do seguinte: será que eu preciso estar pensando nisso mesmo? Isso não vai consumir a minha energia positiva dentro do meu propósito, dentro da minha voz interior de contribuir com as pessoas? Entendeu? E o último é: decide não pensar nisso e pensar em outras coisas. Você pode tomar essa decisão. Isso é afetado, gente, por meio de relações sociais. Isso afeta a tua segurança emocional, isso afeta a tua fisiologia. Então presta atenção em relação a isso, gente, tá? Preste atenção em relação a isso, porque afeta muito a tua autoestima. Voltando, meus queridos, para as questões sociais e as questões de segurança e básicas, entendam que essas necessidades, desde a fisiológica, que mapeia a tua segurança física, mental, até passar por grandes situações, como por exemplo, hoje nós temos isso, né? Olha aqui, ó. Necessidade básica. Tá vendo aí, ó? Parece que agora é assim, né, professor? É, porque o pessoal não sai do celular. O pessoal não sai do celular. Aí imagina aí, ó. O que ficou agora na pirâmide do nosso querido Maslow? Olha aí, ó. 2022. Meu Deus do céu, olha só. O profissional híbrido, só tenho que ter cuidado, gente. Se for importante, você vai estar usando a internet, se for profissionalmente, casos pessoais importantes e tal, mas cuidado com a sobrecarga de internet na sua vida, porque nós já tivemos isso e nós temos já muitas situações que elas são, em conexão com a internet, elas são uma repercussão negativa do excesso de informações provindas da internet. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que algumas fobias que nós temos hoje comportamentalmente, elas são devido ao nosso excesso de internet. Então, isso tudo que o Maslow criou, aqui ó, tudo que o Maslow criou pode ir por água abaixo só por causa da internet. É mesmo, professor? É. Aí você vai deixar mais longe a sua autorrealização. Por quê? Porque, por exemplo, tem gente que fica escutando muito as pessoas e aí não se autorrealiza. Porque fica escutando muita gente. Entendeu? Quem sabe da sua vida é você. Lembra que é o seguinte. Lembra que você sabe da sua vida, mas se você não tem pessoas que te orientam, é uma coisa. Agora, pessoas que te colocam para baixo é outra. Vá procurar pessoas que te orientam, que dão a sugestão, que falam a verdade para você, mas que falam a verdade numa perspectiva de que você precisa crescer com aquelas verdades e que aquela pessoa ela não está tendo a segunda intenção de colocar você para baixo. Aí é que entra a tua perspectiva em relação a esta autorrealização. Porque quando é o reforço em relação à autorrealização, eu tenho que estar buscando isso profissionalmente. Agora você vai ter que estar buscando todos esses pontos aí, meus queridos, de forma ética, construindo a tua imagem para o mundo e seguindo o que a pirâmide é colocada, né, por meio dos estudos de Maslow, como uma trajetória. Ou seja, quer ter reputação, quer ter fama, quer ter, né, o sabor das conquistas, lá na autorrealização, quer sentir isto, o reconhecimento, então você vai ter que seguir um lemazinho. Você vai ter que, antes de ter isso tudo, você vai ter que fazer. Fazer por onde? E vai ter que ser alguém disciplinado para conseguir ter. Então já sabe, as limitações elas vão ocorrer, mas
Você pode evoluir positivamente, mas só vai conseguir evoluir positivamente se tiver essa sequência. Para que eu possa ter, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Entendam o seguinte. Olha só estes verbozinhos. Para que eu possa ter, eu vou ter que ser alguém que percebe, que analisa, que define, que procura, que avalia e compara, que escolhe, que implementa as coisas. Então, você vai ter que agir, ter ação. É claro que dentro dessa teoria da hierarquia das necessidades, neste comportamento, eu só vou poder mapear e eu tenho que ter a base para que eu possa mapear o meu propósito em cima das minhas necessidades. Tendo em vista que o Maslow, ele reforça a questão da motivação, não é? A motivação é feita. Ok, se ela é feita de alguma coisa. De teorias? Exatamente. Teorias com conteúdo. Mas como é que eu posso me automotivar? O que é que me automotiva? O que é que você pensou quando você escolheu, meu querido e minha querida? Você escolheu, presta atenção, o curso de recursos humanos, tá? O curso de recursos humanos. Então, veja só, veja qual é o teu propósito aí. Já pensou nisso? Como é que você quer ser como profissional? Responde essas duas perguntinhas aí mentalmente. Responde, sabe por quê? Porque o Maslow, ele reforça essa questão do comportamento e fala principalmente da perspectiva de construção de relações, mas deixa, por exemplo, o status, olha só, deixa, por exemplo, o status quo numa perspectiva de crescimento constante socialmente, mas deixa ele como alguma coisa que você é você que vai dar o autoconhecimento sobre ele, você que vai dar o autoconceito sobre ele, você é que vai limitar o status quo. Não seja refém do status quo. Saiba o que vai fundamentar a aplicação das ferramentas é você ter o conteúdo e o método que você vai atingir os teus resultados por meio dessas ferramentas. Então, o método, se você for levar para a questão organizacional, sempre a questão da teoria vai ter ali como base um conceito onde você aplica o teu método de forma tática para que você possa ter a tua ferramentazinha invertidamente tendo como base a aplicabilidade na prática. Então, o teu ser é utilizar esta teoria, fazendo um método para ter os resultados com as ferramentas. Opa, professor, é essa sequência sempre então? É. Mas se você nunca pensou nos teus valores, começa a mapear agora quais são os teus princípios, porque eles vão ser questionados, caso você não tenha. O teu autodirecionamento é feito como? Qual é o alinhamento que ele tem com a razão de ser da sua vida profissional? Qual é? Qual é a razão de ser? É a missão, não é? Está faltando o quê? A visão. E a visão, ela vem sempre em conexão com o futuro. Mas eu tenho que ter o presente aqui. O presente é a missão. E a visão é o futuro. Consolidados pelos princípios, que são os valores. Então, num princípio, numa avaliação ambiental, numa avaliação de um aprendiz que é adulto, que sabe o que precisa mapear e que sabe que vários fatores vão estar interferindo na sua aprendizagem, como o que você é hoje, como você está com uma aproximação com o ambiente virtual. Se você está buscando a tua formação acadêmica, qual é o teu papel de aplicar o conhecimento na sociedade? Essa experiência você está conseguindo colocá-la de forma igualitária com relação à sua idade, porque idade não quer dizer maturidade. Tem muita gente
com muitos anos, né? 40, 50, 60 anos, que é imaturo. Então, no curso do teu trabalho, a tua situação de exposição de gênero, ou seja, de luta por teu gênero, ela vai estar alinhada com o que você quer como propósito para a tua vida? A voz interior aí, o mapeamento das tuas necessidades, aonde você quer chegar, é isso que vai ser mostrado mediante a um contínuo reforço e aprendizado por meio do que você consegue aprender, realizando, quando assumindo o poder, podendo alavancar o conhecimento e ser a mola propulsora para a disseminação do conhecimento como um propósito para você, como profissional. Todavia, ainda o McClelland, ele, um outro grande autor, ele reforça essa necessidade da realização, do poder, da afiliação, que é sempre colocada. Por quê? Porque a realização é como se você chegasse a atingir o seu objetivo. Quando eu vou buscar o poder, é como se você tivesse a responsabilidade de controlar as pessoas. E o afiliar é como se você realmente pudesse manter as relações de amizade, principalmente, dentro do ambiente de trabalho. Não adianta nada você conseguir atingir o seu êxito profissional se você fizer só inimizades por onde você passou. Todavia, entenda que essa realização ela vai depender muito, gente, muito desta palavrinha aqui, ó, pessoas com foco no feedback, no reconhecimento. O dinheiro, ele, gente, vai trazer, de uma certa forma, o teu sustento. Mas é um motivador fraco para um propósito, para o teu reconhecimento. Se você não tiver uma causa a ser defendida. Então, o que eu tenho como principal reflexão é que para chegar nesta imagenzinha aí, a imagem do campeão, né? Você sabe que algumas pessoas, meus queridos, têm dons. Nasceram, por exemplo, para ser líderes. Tem pessoas que querem ser líderes. E elas podem avançar nesta liderança. Se elas, primeiro, buscarem um autocontrole da disciplina, inicialmente, e investirem nelas, nas competências técnicas e comportamentais, em preencher os gaps que são existentes em todas as profissões. E nós precisamos estar constantemente neste aprendizado ad infinito, ad eterno. Então, esta imagem aí, ela é importante, ela traz, né, o próprio gesto, o gesto de levantar os braços assim, gente, tá? Esse gesto aqui, ele é comprovado cientificamente que ele libera hormônios. Esse gesto assim, ó, né, mostra que você atingiu o teu objetivo, né? Por que as pessoas fazem assim, né? Por que elas levantam os dois braços, ó? Por que é? Tem um estudo científico que mostra que esta atitude, ela é muito antiga, mas ela caracteriza simbolicamente a vitória, certo? É claro, isso num contexto onde você, né, expressa por meio da linguagem corporal felicidade, certo? Então, o levantar das mãos é defendido cientificamente em relação a isso. Veja que esta forma, né, de expressar, por exemplo, ela também é ativa, porque você ativa, quando você ativa o teu sinestésico, você libera através do movimento dentro do corpo. Nós temos uma farmáciazinha, onde cada movimento que a gente faz, ela vai liberando
hormônios. E isso, para a gente, é super importante. Por quê? Porque a linguagem corporal, para você, que está iniciando, meus queridos estão iniciando no mercado de trabalho, é importante. A linguagem corporal, você fazendo isso, por exemplo, né? Quando você tem uma vitória pessoal, sua, vai lá para dentro do banheiro e faz isso. Olha lá para o espelho. Isso automaticamente vai trabalhar o teu inconsciente. E isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Então, a linguagem corporal, quando ela é fotografada por você mesmo, olhando no espelho lá, tá? Sinestesicamente, você libera hormônios. Isso é super importante para você. Entenda que essa estrutura toda que a gente está colocando para vocês é para que vocês já neste início, olha só o quanto vocês já têm de conhecimento. Nós estamos aí nas 2 últimas semanas, né? Na próxima semana vai encerrar a nossa disciplina e nós vamos começar com outra disciplina. Então vejam, todos vocês que estão participando agora, até o movimentar, o sair do local que vocês sempre se sentam, já tira vocês da zona de conforto. Certo? Então, este movimentar já tira vocês da letargia, da inércia. Ou seja, é claro, sentadinho aí, dá aquela esticada, ó, dá aquela alongada, né, minha diretora? Levanta os braços, dá uma alongada para poder circular o sangue e aquilo te dá mais energia. Lembra disso. Isso é sinestésico, tá? Então, estudos feitos fazem com que você produza mais se você liberar também a tua linguagem corporal. Tá certo? Então vamos encerrar, preste atenção. Vamos encerrar a nossa primeira aulinha e retornamos com a segunda aula. E a segunda aula eu vou falar todos os nomes que foram colocados aí e nós vamos ter novidade na segunda aula. Então, espera aí. Fui!